Ô galera do canal, tudo certo aí com vocês? Bacana! Vamos agora na dica de hoje aqui deste vídeo. Eu começo com uma seguinte pergunta: pedagogia crítico-social dos conteúdos ou pedagogia libertária? Como assim, Leandro? Que questão é essa? Então vamos na tela, uma vaga é sua. Bom, então tá aí o título: pedagogia crítico-social ou pedagogia libertária? Então, vamos tratar hoje de duas importantes tendências pedagógicas, estas duas tendências que correspondem à pedagogia intitulada de progressista. Então, tanto a pedagogia crítico-social dos conteúdos quanto a pedagogia libertária, segundo teóricos como Libânio, Saviani e Lucchesi, são duas das tendências que fazem parte da chamada pedagogia ou das pedagogias progressistas. Bom, então, a questão, essa interrogação, que é o tema da videoaula, da dica de hoje, ela parte justamente dessa questão aqui do CESP. Então, foi uma questão da prova da Unipampa de 2013 para pedagogo, e a questão traz a seguinte afirmação: a tendência pedagógica progressista libertária é caracterizada pela criação do confronto entre a percepção que o aluno tem de sua própria cultura e a percepção cultural da humanidade, bem como do conflito entre a consciência do educando acerca de seu modo de viver e os modelos sociais desejáveis. Então, esse confronto, essa comparação entre o contexto do indivíduo, de um indivíduo qualquer, e o contexto dado em uma determinada realidade social. Então é o seguinte: certo ou errado? Ou você vai falar, Leandro, nem certo nem errado. Essa afirmação ela está cerrada. E aí? Então, o que a gente vai marcar aí afinal? Então vamos que vamos na tela. Uma vaga é sua. Então, olha só. Primeiramente, vamos fazer algumas breves caracterizações aqui da pedagogia libertária. Então, se aparecer lá na tua prova características como aprendizagem informal, via grupo. Então, a importância da educação se manifestando em diferentes organizações educativas além da escola. Se aparecer lá, concepção autogestionária, uma concepção que rompe com práticas de autoridade e poder no âmbito escolar. Se falar, por exemplo, de ideias ou ideais anarquistas, tudo isso daqui faz correspondência com a pedagogia libertária, que no Brasil tivemos como um dos seus grandes expoentes o professor e sociólogo Maurício Trachtenberg. Assim como também podemos fazer a correspondência com o pensamento de Celestin Freinet. Então, Celestin Freinet, que lá na primeira metade do século XX, primeira metade do século XX,
já descreveu algumas importantes obras, algumas importantes referências a respeito da pedagogia libertária, tá certo? Então, se aparecerem esses elementos em prova, vocês poderão e deverão fazer a correspondência aí com tal tendência pedagógica. Agora, em se tratando da pedagogia crítico-social dos conteúdos, essa terminologia foi atribuída por José Carlos Libânio nos anos 80. E essa pedagogia tem como uma importante característica a ideia do confronto do aluno entre a sua cultura e a herança cultural da humanidade, entre o seu modo de viver e os modelos sociais desejáveis para um projeto novo de sociedade, que é a essência da questão que nós estamos analisando aqui neste vídeo. Outro elemento importante, há um professor que intervém. Então, de certo modo, tem um professor que intervém, então, automaticamente eu posso dizer que ela tem uma certa diretividade. Só que olha a característica tipificada nessa intervenção do professor, dentro da ótica crítico-social. Então, essa intervenção do professor não é para se opor aos desejos e necessidades ou à liberdade e autonomia do aluno. Não é para ferir ou para cercear, limitar a autonomia do educando, mas para ajudá-lo a ultrapassar suas necessidades e criar outras para ganhar autonomia, para ajudá-lo no seu esforço de distinguir a verdade do erro, para ajudá-lo a compreender as realidades sociais e sua própria existência. A sua própria existência, a sua própria experiência, vivência de vida, enfim. Então, esse contraponto entre aquilo que ele, por exemplo, aprende na sala de aula, no âmbito escolar, com uma dada realidade a qual ele vivencia, e essa realidade associada não só ao contexto dele enquanto indivíduo, mas também o contexto social que o rodeia. Então, essa integração, teoria e realidade, a realidade também podemos aqui fazer a correspondência com a prática, com o cotidiano de vida, também é uma das essências que caracterizam a chamada pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, fazendo uma nova leitura da questão, a tendência pedagógica progressista libertária é caracterizada pela criação do confronto entre a percepção que o aluno tem de sua própria cultura e a percepção cultural da humanidade, bem como do conflito entre a consciência do educando acerca de seu modo de viver e os modelos sociais desejáveis. Este item está incorreto. Então, não é a libertária, mas sim a tendência progressista, crítico, social dos conteúdos. Perfeito? Então, muito cuidado, em prova eles costumam fazer isso. Então, o CESP, por exemplo, é uma banca campeã nesse tipo de questão. Então, eles pegam uma característica de uma tendência X e introjetam numa tendência Y, o que configura aí um peguinha na questão. E você tem que estar muito atento a esse tipo de contexto aí de questão em prova para que você não venha a cair num possível pega da banca, beleza? Uma vaga é sua. Então, destacando aqui na questão, errado. E aí é o seguinte, galera, aproveitando aqui, nós estamos lançando um curso de Leis, Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, esse curso, ele agrega aí questionários, videoaulas, esquemas mentais, legislação atualizada, certificação, 60 horas aí para você, de certo modo, ter aí uma certificação, né? Um documento que, de certo modo, também dá uma credibilidade maior aí ao seu currículo, à sua formação, enfim. E curso totalmente online e o valor só R$ 69,90, beleza? Então, quem quiser maiores informações, aqui está o WhatsApp, aqui está o e-mail. E é isso, galera. No finalzinho, temos o nosso gabarito aqui da questão.
Então, gabarito errado. E é isso. Lembre-se sempre, você é capaz e uma vaga é sua. Não se esqueça de dar um like e compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos, beleza? Grande abraço, tamo junto.